Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Henrique Douglas e está começando mais um programa O A e o Z. Estamos numa semana que se celebra os livros, a semana do Salip, o Salão do Livro do Piauí. E para isso eu trouxe um escritor para comemorar o seu lançamento. Eu estou falando de Normandes Malta e o seu livro Ossos da Serra. Primeiro eu quero falar que eu gostei muito do livro, um livro de suspense, um thriller, né, que envolve reviravoltas, mistérios, crimes e de uma maneira muito hábil é conduzido pelo autor Normandes. Eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, descobrir quem é o assassino ou quem são os assassinos. Esse recado vai direto pro autor, eu vou botar aqui para não dar spoiler. Aqui, ó, não vou deixar você ver, tem uma anotaçãozinha aqui do suspeito. E eu acertei. Ao final do programa eu quero provar para vocês como esse livro pode se transformar em filme. Estreou recentemente na Netflix um filme chamado Serra das Almas, que tem tudo a ver com a história que você vai encontrar aqui. Boa semana, não esquece que tem reprise no sábado, 11 da manhã. Está no ar mais um O A e o Z. Defina você em 5 palavras. 5 palavras. Prático, lógico, verdadeiro, Olha aí. honesto Mais uma. e bonito. Ah, essa eu gostei. Na hora que você disser. Normandes, primeiro eu quero te dar parabéns, cara. Eu tô muito Obrigado. contente por essa obra ter sido parida. Rapaz, que coisa boa. A gente vê artista piauiense trabalhando, o escritor piauiense trabalhando, sempre é muito engrandecedor para todos nós. De onde você veio? Onde é que você é, meu amigo? Você é de Teresina? Não, eu sou nascido em Picos, né, mas moro em Teresina desde os 2 anos de idade. Eu me defino como um teresinense nascido em Picos. É, um teresinense. A minha vida toda foi aqui, sempre eu voltava a Picos só para visitar a minha avó, a família da minha mãe é de lá. Mas minha vida toda já foi em Teresina. Então as lembranças que você tem, por exemplo, de Picos são de férias. São lembranças de férias, Né? Você exatamente. ia casa de vó em férias. Casa de vó, que é uma coisa incrível. Inclusive, assim, eu tenho grandes lembranças de lá. Eu e meu irmão, a gente brincava muito no quintal da minha avó, que tinha um pé de siriguela, tinha jabuti, né? Então a gente, muito criança, subia no jabuti, brincava no jabuti. Rapaz, essa brincadeira é de criança mesmo. Brincadeira de casa de vó. Uma das personagens do seu livro vai visitar uma tia no interior. Teve a ver com isso, Normandes? Também, né? Porque eu Será acho que não é uma lembrança assim inconsciente? Pode ser. Você porque colocou aquilo para sempre... visitar a tia. E ela veio do interior também, nasceu no interior, estudou na capital e foi para visitar a tia, né? Você De acha volta que no isso interior. são aquelas influências involuntárias? São influências involuntárias, certamente. Que muito que fica na nossa cabeça a gente acaba transferindo para a escrita. Você é engenheiro, é arquiteto, também é mestre cervejeiro. Como Também. foi que você decidiu, escolheu? Uma coisa é um sonho de infância, era uma coisa que você queria fazer, escrever um livro, escrever um thriller, um suspense. Como é que foi isso? A questão da escrita já foi mais recente, né? Mais recente que eu digo, assim, de 25 anos para cá. Ah, sim. Né? A escolha das profissões, não, foi coisa bem cedo. Desde criança eu falava em ser engenheiro. Foi a minha primeira formação. Primeiro fiz engenharia, depois fui para arquitetura e depois produção cervejeira, para me tornar mestre cervejeiro. Agora a escrita já foi uma construção, né? Que primeiro, para você escrever, você precisa se tornar um leitor melhor. Comecei a ler muito, até por influência também da minha esposa, que é professora de literatura, é uma das coordenadoras, professora Jasmine, coordenadora do Salão do Livro, né? E ela sempre me incentivou a ler mais. E aí a gente vai pegando gosto, lendo sempre mais e acaba despertando também a vontade de escrever. Né? E essa vontade, ela vai crescendo e chega a um ponto que se torna uma necessidade de escrever. É engraçado o que você fala, parece que é mais ou menos assim que funciona. Você toma gosto pela leitura, aí começa a aparecer aquelas sensações de, cara, eu queria escrever alguma coisa. Acontece isso muito, né? Acontece. Tinha outras coisas escritas já antes desse livro, né? Sim. Coisas pequenas, alguns contos, algumas crônicas. Você já treinava então? Já né? treinava. Inclusive tem uma crônica que eu fiz falando dessas brincadeiras da casa da minha avó. Olha aí, viu? Olha aí. Microcontos também que eu faço, microcontos de 300 caracteres. Eu entendo que, assim, por exemplo, coisas que você escreveu, sei lá, há 6 anos atrás, assim, é normal que o escritor revise aquelas coisas que escreveu antigamente? Sim, é normal. Essa semana mesmo eu encontrei no computador, eu estava procurando um arquivo de um projeto, né? E por coincidência eu achei um conto que eu tinha escrito há uns 7 anos, mais ou menos.
Aí revi, eu nem estava lembrando desse conto, aí revi, já botei lá na minha pastinha para dar uma revisão Já nele. está em alerta. Já está em alerta. Eu queria observar o seguinte aspecto. Desde sempre, eu sempre gostei de ler, sempre tive essa curiosidade pela leitura. Mas eu me tornei um leitor, digamos, mais ávido, imagino que, sei lá, de uns 15, 20 anos para cá. Foi com você assim também esse processo? Isso. Assim, digamos, eu me considero um leitor tardio, você se considera um leitor tardio também? Mais ou menos. Eu comecei a ler mais, um pouquinho mais do que você, em torno de uns 25 a 30 anos atrás, foi quando Sim. eu comecei a intensificar a leitura já, né? Depois que eu tinha terminado o curso de engenharia, então foi que eu me dediquei mais a ler realmente. Quando eu era mais novo, eu não lia tanto. Eu acho que dá para considerar um leitor tardio, porque assim, eu acho, vou botar em outros pontos, eu comecei a ler de forma mais ávida depois dos 25 anos, eu acho que é um leitor tardio. É um leitor tardio, então, pronto, posso ser considerado assim também. E aí, como é que a gente corre atrás do prejuízo? Como é que você faz para correr atrás desse prejuízo? Bom, tem duas maneiras que eu acho, assim, pelo menos o que aconteceu comigo. Primeiro, intensificando essa leitura e participando dos salões de livros, bienais. Legal. A gente viaja muito para isso. E aqui no Piauí a gente tem uma possibilidade que é ter o contato com autores nacionais durante o Salão do Livro. Ah, legal. E eu tive a possibilidade de sair, de conversar com o Inácio Loyola, Brandão. Afonso Romano de Santana. Sim. E a esposa Marina Colassante, Sim. o Moacir Sclia. Poxa, legal. Então, e ter contato, conversar com grandes escritores. Isso é bom, né? E tudo isso a gente vai formando bagagem, né? Você aprende. Ouvindo histórias, vai Você aprendendo. aprende. Eu tive a oportunidade de jantar com o Afonso e a Marina lá em Parnaíba. Cara, que legal. Né? Então, conversas assim super enriquecedoras. Só ouvir as histórias já é um aprendizado, né? É um aprendizado de uma vida, né? Ah, é verdade. Você ouvir a história deles. Existe algum gênero que você tenha preferência? Sim. Eu prefiro a ficção de investigação, mistério, investigação. Que é justamente o que eu me propus a escrever. É o que você gosta. É o que eu gosto Você mais, poderia dizer... Mas gosto de ler muito também sobre história. História do Brasil e do Piauí. Eu sempre suspeito, Normandes, que a história ela é um alicerce para qualquer gênero que você queira escrever. Sim, sim. Sabe? Eu acho que o primeiro passo para quem quer escrever é conhecer um pouco de história. Eu acho que é a grande sacada. Por exemplo, aqui no Brasil mesmo, de uns anos para cá, existe uma corrente de romances históricos no sentido de misturar a ficção com a realidade. É um truque bom esse, não é, Normandes? Excelente, excelente. Inclusive... Você faz aqui também isso, né? E eu tenho um outro projeto de um próximo livro que vai ter isso mais ainda, que eu vou pegar né? um fato histórico do Piauí e, através desse fato, formar uma história, uma ficção em cima disso, né, com base nesses fatos históricos. O Jô Soares fez muito bem isso nos romances dele, Pronto, né? Eu li 3 livros do Jô Soares, se não me engano. Né? O do Xangô, Getúlio Vargas e o da Academia Brasileira de Letras. Que são espetaculares. Né? E que foi um escândalo na época, só da ABL odiou, porque se passa um assassinato que se passava na ABL. Bobagem. Que bobagem, né? Bobagem. Então a história, você concorda comigo, a história ela é um ótimo alicerce para tudo isso, mas né? Certamente. A história é um ótimo alicerce, não tem como. Desses escritores, digamos, de thriller, de suspense, você teria um preferido? Ou preferida? Olha, eu li muito, assim, eu li muito Agatha Christie. Olha, eu trouxe até em sua homenagem aqui, ó. Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, né, não tem muito bom. Pois é, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Também, um que eu li, Raymond Chandler, não sei se você conhece. Escritor de policiais, que era o Galante Assassino, exatamente. A Dama do Lago. Tem muitos filmes que foram adaptados dos romances dele. Isso, exatamente. Mas Agatha Christie e Conan Doyle... Batata, né? É batata e são obrigatórios para quem gosta do gênero, né? Ossos da Serra. Queria que você já mostrasse ali para o nosso espectador. É um romance que se passa no Piauí. No Piauí. E a primeira pergunta que eu lhe faço, porque para mim é uma grande dúvida, como é que se dá a escolha dos nomes dos personagens? Porque eu acho isso uma coisa muito difícil de se fazer. O que é que você diria sobre isso? Como é que você faz? Bom, eu fiz, assim, são alguns nomes. Primeiro, eu escolho nomes que eu gosto. Sim. Né?
A protagonista, Flávia, é um nome que eu sempre achei bonito, sempre gostei. Sim. Achei que cairia bem para a heroína da história. Então, né? basicamente, são nomes que você gosta. São nomes que eu gosto. Tem mais alguma coisa nesse segredinho da escrita? Em relação aos nomes, até que não. Eu Homenagem a alguém que você gosta? Sabe, tem o Carlos, caso, tem a Flávia. Nesse caso do livro não tem homenagem a ninguém. Não são só nomes assim aleatórios que eu gosto e eu escolhi para colocar. O livro é uma investigação sobre um caso de contrabando de fósseis da Serra da Capivara. A jornalista Flávia começa a investigar esse caso e, junto com um colega de fora da Europa, um jornalista também que vem para cá, e começam a acontecer crimes, né? Esse jornalista que vem de fora, o primeiro crime, ele é morto, então a partir daí ela vai investigar mais, vai se aprofundar nessa investigação e a cada passo que ela dá, ela se envolve mais, envolve outras pessoas, e outros crimes vão acontecendo, segredos que vão sendo desenterrados, né? Coisas que estavam esquecidas, são reveladas. Que legal. De onde parte essa ideia, Normandes? Como foi? É um clique que deu? É assim, alguma coisa que você leu ou assistiu e lhe influenciou? Como foi que deu esse clique? A ideia foi o seguinte, foi uma reportagem que eu vi, que aconteceu uma operação da Polícia Federal em 2019, que andou prendendo algumas pessoas no interior do Ceará e na Serra da Capivara, que já faziam esse contrabando. Então eu achei bastante pertinente e assim, é um crime que não é tão falado, as pessoas nem falam disso, né? Eu achei que daria uma história interessante e seria para as pessoas saberem que isso existe. É um crime que ninguém fala. E é um crime muito rentável para as quadrilhas, né? Eu não sei se você chegou a ver, eu até imaginei que talvez você tivesse visto. Recentemente saiu uma reportagem muito extensa sobre roubos de obras de arte em museu. Sim, porque muitas vezes esse material, e aí no caso dos fósseis também, eles podem ser incluídos, muitas vezes eles não são catalogados. E gente de dentro do próprio ambiente pode furtar essas coisas. O romance chama atenção para isso também, né? Acontece muito, porque quando eles fazem a escavação de um novo sítio arqueológico, quer dizer, muitas peças são desenterradas, e aquilo demora no depósito para até catalogar e para estar exposto. Então, aí é onde acontece o desvio, né? Uma pessoa lá de dentro pode desviar essas peças. E o pior, assim, colecionadores e até museus de fora compram sem saber a origem daquilo, a procedência. Eles não têm uma preocupação grande em se certificar se aquilo realmente é legal. Na verdade, acho que de repente vai ver, eles nem se importam com isso, né? Eles querem adquirir. Eles querem adquirir. Não se importam realmente se a procedência é legal ou não. Você aqui no livro dá algumas pequenas aulas de biologia, sabe, de geografia. Como foi esse seu processo? Você faz uma descrição, sabe, da coroa, de como é que o rio está, do ambiente, quais são os animais que estão lá. Então, enfim, você dá pequenas aulas de geografia e biologia. Como foi esse estudo para fazer o livro? Primeiro, em relação ao rio, a região norte da cidade, o Encontro dos Rios, é uma região que eu gosto bastante. Quase todos os domingos eu passo por ali passeando. Ah, legal. Né? Então, achei pertinente eu começar a minha história ali e descrever um pouco para as pessoas que não são de Teresina conhecerem um pouco das belezas que a gente tem aqui. Né? Então você está habituado ao cenário lá, né? Sim. Aquilo é um cenário que já faz parte da minha semana. Toda semana eu estou por lá. Mas o que eu quero dizer é que tem alguns momentos que você é bem específico, assim, uma aula de biologia. Aí você fez essa pesquisa, eu falo, né? Fiz a pesquisa. O tipo dos peixes que o pescador encontra lá. Exatamente. Né? Quando a história se transfere para São Raimundo Nonato, eu falo da caatinga, da vegetação, você fala do facheiro, as eras dos fósseis. Das eras dos fósseis, tudo isso. Para a gente escrever, a gente tem que pesquisar, né? Não tem como. Esse livro eu comecei a escrever, mas antes de escrever eu passei em torno de uns 40 dias estudando, pesquisando, vendo algumas coisas, o que eu poderia colocar no livro ou não. Né? Nessa intenção de transformar, primeiro, para que a história ficasse verossímil, né? E também bem ambientada. Para quem não conhecer a cidade, pelo menos imaginar como é essa parte da cidade, ali, Encontro dos Rios. Tudo isso em torno do que você pesquisou para fazer esse livro. O que é que te influenciou mais também para fazer? Você gosta de ver filmes de suspense, seriados? Sim. Isso também te influenciou? Influenciou muito. Eu gosto muito de séries também, né? Então, o que foi? Eu procurei escrever esse livro
em capítulos assim encadeados, que o final de um capítulo já chama para o próximo, para que você sinta vontade de não parar de ler. Como se fosse episódios, Como né? se fosse episódios. Eu escrevi pensando os capítulos como episódios. Eu até brinco que eu digo, não, já estou sendo contratado pela Netflix para transformar numa série. Então, É verdade. Você, ao final de cada capítulo aqui, você faz o que... eu já deixo as um gancho pessoas- para... Exatamente. As pessoas para no o ramo próximo. chamam de cliffhanger, que é o gancho. Pronto, exatamente. Né? No final, sempre aquela coisa... Bem novelística. Eu Bem senti novelística. eu senti que eu Bem estava lendo novelística. uma novela aqui. Isso talvez, assim, por eu gostar tanto de séries de investigação, isso acaba ficando na minha cabeça e eu vou tentando reproduzir essa dinâmica da série na escrita. Os dois policiais, a dupla de policiais, você também teve alguma inspiração específica? Ou você pensou só no Sherlock Holmes e no Watson? Eu pensei sempre, assim, filme de investigação sempre ele funciona bem com dois policiais, né? O policial-chefe, no caso aqui o Agenor, e o Jairo, que é um policial mais novo, que é o que faz as pesquisas na internet, né? O que faz os mandados do chefe, o que dá aquele auxílio, né? Eu acho que essa dinâmica funciona bem com dois policiais. Tem uma parte aqui que você diz o seguinte aqui, não precisa dar spoiler não, mas eles vão para uma cena de crime, aí ele fala assim, os detetives se aproximaram, vestidos suas luvas, e um dos detetives solicita para ele fazer uma espécie de painel do que está ali na cena do crime. Aí ele fala assim, tem razão, muito bem observado, isso significa que foram atacados por dois agressores distintos. Tem alguma coisa daquela frase famosa do Sherlock Holmes? Meu caro Watson. Bem observado, meu caro Watson. Elementar, meu caro Watson. Elementar, meu caro Watson, exatamente. Eu tentei, peguei nisso também, certo? Lógico que eu não ia repetir elementar, porque claro. Isso aí é do Sherlock, não é Aí, meu. nesse ponto, Normandes, eu até coloquei aqui. Aqui o autor usa o método Agatha ou Conan Doyle. Eu não sei qual foi o método que você usou. Eu me fiz a pergunta aqui. O que foi que você Eu acho que mais Conan Doyle. Conan Doyle, né? Eu desconfiei disso, né? E muito bem usado, muito bem usado. Aqui você substituiu o elementar, meu caro Watson, pelo tem razão, muito bem observado. Ah, sim, legal aqui, ó. Tem algum personagem aqui que é sua persona? Porque tu gosta de investigação, então Gosto. eu tenho certeza Talvez. que você pensa assim nos teus sonhos, cara, eu queria ser um detetive, um policial. Tem alguém aqui que é tua persona? Talvez tenha alguma coisa do Agenor aí, certo? Do Agenor, é? Agenor de tentar assim, se certificar de tudo realmente, ter certeza. Ele gosta muito das coisas, assim, ele só fala depois que ele tem certeza, né? Sim. Você vê que tem uma hora que ele fala com a Flávia, que a Flávia está querendo, também não vou dar o spoiler, mas querendo contar para outra pessoa, e ele, bem calmamente, ele diz, olha, não diga nada agora, porque isso você pode prejudicar a nossa investigação, Exatamente. A gente precisa ter certeza. Então, esse pragmatismo, Esse pragmatismo talvez seja a sua persona, né? Exatamente. Tem um encadeamento aqui de acontecimentos muito bem entrelaçados. Qual é o teu processo para você montar esse painel de acontecimentos, cara? Que eu penso que é a coisa mais difícil do romance. É transformar, é fazer uma espinha dorsal do que acontece. Como é que você faz isso? Henrique, eu procuro fazer, assim, a cada capítulo, eu imagino primeiro o que vai acontecer naquele capítulo e fazer um roteiro de cenas que vão estar dentro desse capítulo, né? Se eu digo, não, se nesse capítulo vai acontecer achado aqui um primeiro crime, então precisa achar o corpo, precisa ver quem vai achar, a chegada dos policiais, a chegada da população. Eu vou montando dentro de cada capítulo um roteiro de cenas e aí a cada cena, vou desenvolvendo cada uma, né? E isso já deixando também o gancho para o próximo capítulo, eu já tenho que estar pensando o que vai acontecer no próximo capítulo também. E aí eu procuro também sempre intercalar acontecimentos. Aqui tem uns personagens aqui, o próximo capítulo pula para outros personagens, o outro volta para cá, né, para você estar em vários ambientes ao mesmo tempo, né? Tem uma coisa, talvez você fique um pouco incomodado com isso agora, é a pergunta mais incômoda da tarde, viu, da Mata? Não tem xingamento aqui, Normandes, e nós sabemos que jornalistas xingam, policiais xingam. Por que você escolheu não ter xingamento no livro? Eu acho que não há necessidade, assim, num livro, até porque esse livro, eu escrevi esse livro para que todo mundo pudesse ler. Sim. É um livro para jovens, para adultos, para crianças, você vê, não tem nada muito explícito, não tem
nada mais do que passa em TV, até menos, né, nas novelas Sim. e tudo. E eu escolhi não botar nada, acho que não tem necessidade de Classificação xingar, indicativa, então. Essa foi É livre, é Então, livre. o caso foi assim, a preocupação com a classificação Também, exatamente. E até porque eu não sou um cara que ando xingando. Mas os personagens, Eu entendeu? sei, mas talvez até isso eu Tenha transferi sido um pouco, sabe? inconsciente, né? Inconscientemente eu coloquei assim, eu senti que não achava que não devia Você ter tinha xingamento. percebido isso? Você tinha Não, percebido isso? Você falou isso aí agora, até que vi, realmente eu não tenho xingamento aqui. Mas você nem tinha percebido isso. Então talvez tenha Foi sido inconsciente, realmente. inconsciente mesmo. É. Como eu falei para você, o livro é muito bom, tão bom que eu propositadamente não terminei de ler para eu adiar aqui o prazer. E eu estou bem no finalzinho. E eu disse, cara, ninguém xingou até agora, gente. 2 policiais e a gente sabe como é. Aí eu vou ter que perguntar isso para ele. Mas foi isso, foi inconsciente. Não, mas acho que acabou sendo inconsciente, realmente. Como as pessoas podem fazer para adquiri-lo ou encontrá-lo? Como é que faz? Ossos da Serra, ele está na livraria Entre Livros, né, ali na Avenida Dom Severino, e também no site da Entre Livros. Você pode adquiri-lo também através do site. E a partir de sexta-feira agora, dia 6, no Salão do Livro do Piauí, que começa nessa sexta-feira na Universidade Federal. O salão começou na sexta-feira passada, né? Começou na sexta-feira passada. Pronto. Lá no salão pode encontrar também. Pode né? encontrar também. Primeiro eu quero agradecer a sua presença. Estou muito orgulhoso, muito contente do seu trabalho, um trabalho de qualidade. Recentemente a Nied Guidon faleceu. Nós estamos gravando no dia... Hoje é dia 4, é? 4, que é exatamente O dia da morte dela e o dia que começa a se festejar a Serra da Capivara. Você sabia disso? Do dia 4 ao dia 8 é um momento assim de festejos lá na Serra da Capivara por causa de todo o empreendimento, de toda a importância que o parque tem. Além disso, como eu disse, o romance se passa na Serra da Capivara, por alguma ordem cósmica, tenha sido uma homenagem. Uma homenagem. Assim, talvez involuntária, né? Inclusive, eu cito aqui a Nied Guidon. Você cita, exatamente. Né? Uma das personagens, ela é arqueóloga no museu e fez parte da equipe da Nied Guidon. Acaba sendo uma homenagem, né? Essa mulher grandiosa que mostrou o Piauí para o mundo, né? Nied Guidon merece todos os nossos aplausos. E esse programa, então, foi uma homenagem, sim, mais do que merecida a Nied Guidon. Gente, até o próximo UAIUZ. Um abraço. Preste atenção aí como essa dica reforça a possibilidade desse livro, repito, também virar um filme.